Lucas 5, versículo 1 ao versículo 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Podem sentar. Irmãos, a nossa mensagem de hoje tem como título o seguinte: Multiplicando para a glória de Deus. Multiplicando para a glória de Deus. O texto que nós lemos nos diz que Jesus chega ao lago de Genezaré e uma multidão de pessoas vem ao seu encontro para ouvi-lo e ouvir a palavra de Deus. O texto também nos mostra que a multidão apertava com ele e parece que não havia espaço físico ali para Jesus pregar a palavra, tamanha era a multidão que estava ali à beira da praia. E Jesus vê então 2 barcos ali junto à praia e uns pescadores que estavam ali lavando as suas redes depois de uma noite inteira de fracasso na pescaria. Então Jesus pede um dos barcos para usar como um púlpito para ensinar a sua palavra para aquela multidão. Jesus então vê 2 barcos ali e o barco que, como o texto nos mostra aqui, era o barco de Simão. E podemos ver pelo relato aqui de Lucas que aqueles pescadores estavam muito cansados, eles estavam frustrados, pois eles haviam trabalhado a noite inteira, mas não conseguiram pescar nenhum peixe sequer. Mas tiveram a paciência e deixaram Jesus entrar naquele barco. E Jesus, após ministrar a palavra de Deus ao povo, ele disse a Simão Pedro para jogar as redes em um lugar mais profundo.
faze-te ao alto mar, não é? Pediu que o afastasse um pouco da praia e lançai as vossas redes. E Pedro lhe disse: mas Senhor, nós passamos a noite inteira e não apanhamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Então, obedecendo ao Mestre Jesus, a Bíblia diz que eles pegaram tanto peixe que tiveram que pedir ajuda dos outros pescadores que ali estavam para arrastar aquele barco. Sabe o que é isso, amados irmãos? Multiplicação. E diante deste milagre, Pedro reconhece que Jesus, ele é o Filho de Deus, e se humilha diante de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de nós, porque todos nós somos pecadores. E Jesus, humilde, manso, chega para Pedro e diz: não temas, Pedro, porque doravante você vai ser pescador de almas. Pedro, você viu a multiplicação de peixes, Pedro? Mas agora em diante você verá multiplicação de almas sendo salvas pela mensagem do Evangelho, Pedro. E diz o texto que na mesma hora, Pedro, Tiago e João deixam as redes e se tornam seguidores de Jesus, pescadores de almas, multiplicadores na obra de Deus. Que lições, amados, podemos aprender com esse texto bíblico? Como podemos multiplicar para a glória de Deus, seja espiritualmente, seja emocionalmente, ou seja, materialmente, na obra de Deus? Eu quero mostrar aqui 3 verdades que o texto nos mostra, que como podemos multiplicar para a glória de Deus e sermos usados para a glória de Deus. Em primeiro lugar, só haverá multiplicação em nossas vidas se Jesus estiver presente em nossas vidas. O versículo 3 e o versículo 4 diz o seguinte: entrando em um dos barcos que era Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Amados irmãos, existem momentos em nossas vidas que muitas vezes nós damos o melhor e mesmo assim não é suficiente. Muitas vezes não prosperamos. Muitas vezes nos esforçamos no nosso trabalho, mas muitas vezes não adianta. Não vemos progresso. Muitas vezes estudamos para fazer uma prova e no dia da prova tiramos uma nota ruim. Muitas vezes preparamos um esboço para ministrarmos a palavra de Deus, pesquisamos, oramos, mas muitas vezes, na hora da pregação, não conseguimos sobressair a pregação. E muitas vezes bate até um desânimo. E muitas vezes falamos para nós mesmos e conversamos com a nossa alma: o que adianta para tudo isso? Mas, meus amados irmãos, o que nos chama a atenção na história dessa
desse texto que acabamos de ler aqui, da pescaria de Pedro, é que eles haviam trabalhado a noite toda, sem nada. Não conseguiram pescar nada. E olha que aqueles homens eram pescadores experientes, deram o seu melhor, o melhor que tinham, estavam no melhor barco, as melhores redes, melhor lugar para se pescar, melhores pescadores, mas mesmo assim fracassaram. A noite terminou e estavam ali frustrados lavando as redes, como diz o versículo 2. E aqui, amados irmãos, muitas vezes nós temos o melhor, damos o melhor que temos o nosso melhor barco, temos as nossas melhores redes, sabemos onde jogar a rede, conforme nosso entendimento humano, nos achamos pescadores, treinados para isso, mas mesmo assim, muitas vezes fracassamos. O que é que podemos aplicar para as nossas vidas, amados irmãos? Deixa eu falar uma grande verdade. E quero compartilhar essa verdade com todos que aqui estão me ouvindo nesta noite. Podemos conhecer bem a maré, podemos conhecer de peixes, podemos conhecer muito bem o barco que estamos remando, podemos ter novas redes, as melhores redes, mas uma coisa devemos entender: se Jesus não estiver presente no nosso barco, voltaremos com o nosso barco vazio, cansados e desanimados. Imagine aí o texto. Com toda a experiência de Pedro, Tiago e João, nada apanharam. Amados irmãos, amadas irmãs, uma coisa devemos aprender: sem Jesus, sem comunhão íntima com Jesus, vamos jogar a rede ao mar todos os dias e não vamos achar nada. Posso jogar 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes a rede no alto mar e não vamos encontrar nada. Sem Jesus não existe e não existirá multiplicação. A diferença entre o fracasso ali e o sucesso daqueles pescadores não foi o lago, não foram as redes, não foi o barco, não foram os pescadores. Mas preste atenção que na primeira pescaria não apanharam nada. Na segunda, usaram o mesmo barco, as mesmas redes, o mesmo lago, os mesmos pescadores estavam ali, saíram obedecendo a Jesus Cristo. A grande diferença foi que Jesus estava com ele ali no barco. Amados irmãos, quando Jesus está no nosso barco, Ele elimina todo e qualquer fracasso.
Quando Jesus está conosco no barco, os peixes se multiplicam, os enfermos são curados de alma, as portas se abrem, os problemas se resolvem, pecadores são salvos para a glória de Deus. Como é que Jesus está presente em nossas vidas? É bem próximo, íntimo ou à distância? Convidemos, amados irmãos, Jesus Cristo, oremos ao Senhor, para que Ele, cada vez mais, entre no barco da nossa vida. E os fracassos se transformarão em vitórias. Se você é um crente, um servo ou uma serva do Senhor e não tem desejo de crescer e aumentar, multiplicar, então existe alguma coisa errada com você. E isso, amados irmãos, está impregnado na vida de muitos cristãos. Não tem desejo de crescer, de aumentar espiritualmente a sua vida, praticando as boas obras, fazendo e obedecendo o ide do Senhor Jesus Cristo. Se você não tem esse desejo, alguma coisa está errada na sua vida. E é isso que tem sido o desejo do diabo. Diminuir as bênçãos de Deus na vida dos cristãos. Se afastando, olhando para Jesus, ficando à distância de Jesus. Jesus quer que multipliquemos. Jesus quer que a sua igreja multiplique. Mas Ele quer ver isso primeiramente na vida daqueles servos e servas do Senhor. Jesus quer que a nossa vida cresça, aumente e multiplique, e isto em todas as áreas da nossa vida, espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. A igreja dos nossos dias tem esquecido os marcos antigos deixados pelos pais da igreja. Fome de Deus, sede de Deus, fome de evangelizar pessoas que ainda não foram salvas. A igreja está acomodada, está vivendo na mornidão. Há um texto lá em Provérbios, eu quero que abram em suas Bíblias, Provérbios 23. Provérbios 23, versículo 10, a parte A, e o versículo 18, que diz assim: não removas os marcos antigos. Versículo 18, porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. A igreja dos nossos dias, com tantos recursos, mas está se tornando uma igreja acomodada. Coisa que nossos pais lá no passado, há 20, 30 anos atrás,
anelavam, dia após dia, ter cada vez mais comunhão com o Senhor, ter mais comunhão uns com os outros na igreja. Tinham um desejo de ver a igreja multiplicando, crescendo, almas sendo salvas, restauradas para a glória de Deus. Mas a igreja dos nossos dias tem ficado acomodada. Mas Jesus quer que a nossa vida cresça, aumente, multiplique, isto em todas as áreas, a começar pela nossa vida espiritual, emocional e material. E façamos tudo isso visando um fim só para glorificarmos a Deus. Amados irmãos, como é que está a nossa vida diante do Senhor Jesus Cristo? Diante de tantas mensagens que nós ouvimos, dia após dia, qual tem sido a nossa reação? Como temos reagido ou colocado em prática aquilo que aprendemos da palavra de Deus? Estamos guardando só para nós mesmos? Eu vou dizer uma coisa muito interessante para você, viu? O tempo é hoje. Sabe por quê? Quando estivermos na glória, não vai ter ninguém lá para evangelizar, não. Para falar de Jesus lá, não. Porque lá só estarão os remidos do Senhor. O tempo é agora para nós falarmos o evangelho da salvação para pecadores que estão perdidos. Não pense que lá no céu você vai evangelizar ninguém. Para falar do amor de Cristo a alguém. O tempo é agora. Mas pastor, eu não tenho oportunidade. Você tem. Porque muitas das vezes, talvez você tenha sido covarde e tenha não falado do evangelho de Jesus Cristo para aqueles que não conhecem. Lá no seu trabalho, você tem testemunhado uma vida verdadeiramente como um verdadeiro cristão? Ali no seu trabalho, alguns estão pedindo razão porque você é crente, porque você é diferente, ou todos estão comparando você com os demais ímpios. Como é que estão os vizinhos da sua rua? Como é que ele tem lhe visto? Você tem falado para os vizinhos? Tem testemunhado que você é uma pessoa salva, remida e lavada pelo sangue de Jesus? Se não temos, amados irmãos, estamos falhando na nossa missão. Sabe o que é? É a presença de Jesus que não é vista nas nossas vidas. Mais uma coisa eu lhe digo: se você tiver íntima comunhão com Jesus, em plena comunhão com Jesus, você não vai nem procurar as pessoas para falar de Jesus. As pessoas virão e verão que você é uma pessoa, uma serva ou um servo de Jesus Cristo. Esteja preparado. Clame a Jesus para que cada vez mais Ele possa fazer parte da sua vida num todo. Então, amados, aprendamos isso em primeiro lugar. Só haverá multiplicação em nossas vidas se Jesus estiver presente dia após dia. Mas em segundo lugar, só haverá multiplicação nas nossas vidas se obedecermos à direção de Jesus. O versículo 5, que diz o seguinte: respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra
lançarei redes. As redes, melhor dizendo. Irmãos, quando eles vieram da primeira pescaria, não pegaram nada. Saíram para pescar a segunda vez, agora de uma forma diferente, sob a direção de Jesus. Foi ele que disse: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes. Irmãos, sabe por que muitas vezes também nós não multiplicamos? Espiritualmente, emocionalmente e materialmente. É porque nós não estamos sob a direção de Jesus. Queremos fazer do nosso jeito, como pensamos, ou achamos que é o melhor. Existem algumas maneiras, amados, de entendermos a direção de Deus para as nossas vidas. E Jesus nos dá a direção pela sua palavra. Jesus, no versículo 4, diz: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Amados, devemos, em tudo que venhamos fazer, nós devemos fazer sob a direção de Jesus Cristo. Senão, fracassaremos. Ficaremos frustrados, lavando apenas as redes, cansados, desanimados e entristecidos. Mas sob a direção de Jesus, nós sairemos sempre vitoriosos. Porque Ele vê todas as coisas. E coisas que nós não conseguimos ver. E Pedro ainda tem a astúcia de perguntar: pescamos a noite toda e nada apanhamos. E Pedro diz: mas Senhor, mas sobre a tua autoridade, sobre a tua palavra, eu lançarei as redes. E olha, amados irmãos, Pedro obedeceu e houve multiplicação. O versículo 6 diz o seguinte: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se as redes. Amados irmãos, talvez não estejamos multiplicando, porque estamos fazendo não debaixo da autoridade que Jesus Cristo mandou que nós venhamos fazer tudo para a glória de Deus. Há a direção de Deus na Bíblia Sagrada para o seu povo. Quando Pedro obedece a Jesus, se você olhar aí no versículo 2, quando ele vai pregar, ele manda que se afastasse da beira da praia. Por quê, amados irmãos? Ali na beira da praia só há peixes pequenos. A maior quantidade estão em águas profundas. Se queremos ver a multiplicação acontecer em todas as áreas da nossa vida, temos que sair do raso da incredulidade e ir
o mais profundo do sobrenatural de Deus. Devemos sair da margem. Não devemos aceitar uma vida cristã rasa, sem profundidade. Porque é na profundidade que nós podemos, amados irmãos, ver as maravilhas e as grandezas de Deus. E podemos dizer, podemos navegar e mergulhar no oceano do Espírito Santo de Deus. Às vezes queremos ficar só no superficial. E se torna, sabe o quê? Uma coisa monótona. Há um texto lá em Ezequiel, capítulo 47, versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. Águas que davam nos joelhos, e outra vez mediu 1000, e fez passar pelas águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que deveriam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Amados irmãos, aqui foi um grande desafio para o profeta Ezequiel. Um tempo muito difícil, Ezequiel profetizou para os exilados. Mas Deus disse: não se preocupe, Ezequiel. Eu quero que você vá, mergulhe em águas profundas. Deus quer que saiamos do raso e mergulhemos nas profundidades, onde Deus quer mostrar maravilhas em nossas vidas. No raso, amados irmãos, só enxergamos fungos. Isso fala daquilo que é racional, daquilo que é natural para o homem. Enxergamos só aqui, ó. Mas nas águas profundas, nós podemos enxergar pela fé e ver o sobrenatural de Deus. No raso, nós queremos ser vistos, ou somos vistos pelo povo. Ficamos na superfície e todos estão nos vendo. Mas nas águas profundas, nós desaparecemos e o único que aparece é Deus. O segredo da multiplicação é seguirmos a direção do Mestre, é obedecermos a palavra de Deus, é vivermos uma vida de santidade, uma vida de submissão à palavra de Deus, nem olhando para a direita nem para a esquerda, prosseguindo para o alvo, que é Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A igreja não pode perder esse alvo. Só haverá multiplicação espiritual, emocional e material para a glória de Deus. Primeiro, se Jesus estiver sempre presente nas nossas vidas. Segundo, se obedecermos à direção de Jesus. E terceiro, só haverá multiplicação em nossas vidas se tivermos persistência. Versículo 6, que diz: isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se
as redes. Multiplicação não é algo fácil. Só acontece na vida dos persistentes. Pois até a nossa salvação, a Bíblia diz que deve ter persistência. Jesus, lá em Mateus 24:13, diz o seguinte: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem muitos cristãos enganados, acomodados, não levam a sério uma vida de comunhão com Deus, não levam uma vida séria de oração, de prática da palavra de Deus, de uma verdadeira comunhão com Deus e com seu próximo. Porque isso, amados irmãos, é perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando Jesus disse para Pedro lançar as redes em alto mar, Pedro poderia ter duvidado, contestado e reclamado. E ter dito: espera aí, Jesus, o senhor entende apenas de pregar. O senhor entende de Bíblia. Mas de pescaria, quem entende somos nós. Se Pedro tivesse reagido assim, ele teria perdido o grande milagre que ele viu com seus próprios olhos. Mas ele disse: mestre, havendo trabalhado a noite toda, Senhor, não apanhamos nada, mas sob a autoridade da tua palavra, lançarei as redes. E o que foi isso? Ele tentou de novo. Obedeceu ao que Cristo lhe ordenou. Saiu vitorioso. Pegou tantos peixes que talvez nunca tinha pego em suas vidas. Toda aquela equipe de pesca ali, e eles eram sócios, os filhos de Zebedeu, junto com Pedro. E talvez, amados irmãos, nós temos fracassado tantas vezes e pensamos em desistir. Mas aprendamos aqui com essa palavra, com essa passagem bíblica. Debaixo da autoridade de Jesus Cristo, nunca deixemos de colocar em prática os seus ensinamentos. Coloque em prática como Jesus tem lhe ensinado, como a palavra está escrita. Se você fracassou, continue insistindo, continue perseverando, continue buscando. Deus quer ver a nossa vida multiplicando. Tentemos de novo, e de novo, e de novo, até alcançar o que Deus tem para as nossas vidas. A vitória nunca foi dos acomodados, dos covardes, dos que desistem, mas os persistentes sempre alcançaram vitória. Aqui mais adiante, no Evangelho de Lucas, Jesus, ele nos ensina uma grande lição, ou nos dá uma grande lição, quando nos conta a parábola do juiz iníquo. O dever de estarmos sempre orando. Aquilo que desejamos realizar para a glória de Deus.
E o versículo 7 do capítulo 18 de Lucas diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará, porventura, fé na terra? Sabe o que é que Jesus quer nos ensinar, amados irmãos? Será que quando o Filho do Homem vai achar a igreja fazendo o que Ele tem ordenado, o que tem ordenado a mim e a você fazermos para a glória dEle? Isso é que é fé verdadeira. Isso nos mostra, amados irmãos, que quando o Filho do Homem voltar, muitos serão pegos de surpresa, porque estarão apenas, sabe o quê? Na superficialidade, na acomodação. Mas a Bíblia diz: bem-aventurado é o servo, aquele a quem o Senhor, quando voltar, achar fazendo tudo o que lhe foi ordenado. E ele dirá: muito bem, servo bom e fiel. Irmãos, nós somos servos de Jesus Cristo. Temos um Senhor. Ele tem falado com você todos os dias. Você tem conversado com Ele no seu quarto, em casa, em oração. É interessante, amados irmãos. Por isso que Jesus Cristo diz: os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Se você trabalha numa empresa, você já está se preparando hoje para trabalhar amanhã na empresa. Chegar no horário certo, pontualmente, deixar tudo organizado. Fazer tudo como o seu Senhor lá lhe ordena. E muitas das vezes, para o nosso Senhor Jesus Cristo, somos relaxados, relapsos. Queremos fazer de todo jeito. Fazemos as coisas de Deus relaxadamente. E para dar satisfação ao pastor da igreja, fazemos muitas vezes até orações bonitas, compridas, alongando os nossos filactérios, que eram as caixinhas de orações que os escribas e fariseus colocavam para serem vistos pelos homens. E diante de Deus, muitas vezes estamos cegos, precisando ser purificados, voltar para o caminho, ser restaurado por Cristo, porque não estamos fazendo como foi nos ordenado. Eu faço uma pergunta, finalizando nesta noite. Você tem multiplicado ou você tem diminuído? Façamos como fez o apóstolo Pedro. Aceitemos a palavra de Jesus. Obedeçamos à sua direção.
Sejamos persistentes e veremos uma multiplicação como nunca vimos em nossas vidas. Infelizmente, há muitos crentes conformados que estão na beira da praia desta vida, lavando as redes e reclamando. Trabalhamos a noite toda e não pegamos nada. Convidemos Jesus diariamente para entrar no barco da nossa vida. Ele, com certeza, vai multiplicar a nossa vida espiritualmente, emocionalmente e materialmente. Sabe por quê? Ele vai multiplicar as nossas vidas e nós vamos ter a ponto de dividirmos com os outros. Aqui no versículo 7, diz que eles pegaram tanto peixe que tiveram de pedir ajuda aos outros e ainda dividir com eles todos os peixes. Talvez seja esse ou essa a grande necessidade da nossa vida. Está convidando Jesus para se fazer presente todos os dias na nossa vida. E com certeza, Ele há de multiplicar nossa vida espiritual, nossa vida emocional e a nossa vida física. Aí sim, nós chamaremos outras pessoas e dividiremos também com alegria, porque Jesus Cristo disse: aquilo que de graça recebeste, de graça dai. Convidemos Jesus para o barco da nossa vida. Obedeçamos a sua direção. E nos preparemos para a fartura, para a multiplicação que Ele fará em nossas vidas. As redes vazias irão se encher. Preparemos-nos para puxá-las e dividirmos com os outros para a glória de Deus. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, como igreja do Senhor Jesus Cristo, e dia após dia, venhamos multiplicar, não para a nossa glória, mas para a glória de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém.